Graça e paz, queridos, amém? Como eu estou feliz. Não precisa não, obrigado, tá? Como eu estou feliz de estar aqui nessa noite, porque é algo que eu amo fazer, é algo que eu tenho muito temor, que é estar no altar do Senhor, em fazer aquilo que o Senhor Deus está aqui, glória a Deus. Aquilo que o Senhor tem me chamado há muito tempo a fazer, e recebi um convite na semana passada, e eu sou sempre honrado em aceitar esse convite. Eu sempre tenho muito prazer, além de muito temor, e esses dias foram dias bem difíceis. Ah, pastor, mas de um tempo para cá o senhor tem falado muito de dias difíceis. Amém, gente, porque quando o crente está num tempo difícil, quer dizer que ele está indo pelo caminho certo. Quando está tudo muito calmo, como a gente diz no meu trabalho, aquele mar de almirante, a gente precisa desconfiar de alguma coisa. Então, quando os ventos se levantam, quando as ondas bravias vêm, a gente precisa agradecer a Deus, porque a gente está no caminho certo, a gente está fazendo a vontade do nosso Senhor. Então, não foram dias fáceis. Lá em casa, Fernando e as crianças ficaram bem doentes nos últimos dias, mas o Senhor nos manteve fortes. Por isso que a gente ficou um tempinho sem aparecer na igreja, mas o Senhor, Ele é bom. Hoje, confesso para vocês que Deus já havia me dado essa mensagem há um tempo atrás, mas eu demorei muito tempo para escrever, eu demorei muito tempo para me empenhar sobre ela, porque é um tema bem difícil da gente falar e principalmente da gente ouvir. E confesso que foi difícil preparar isso, porque uma coisa que eu sempre pedi ao Senhor foi: Senhor, antes de eu chegar e ministrar para a igreja, eu queria que o Senhor falasse comigo antes, eu queria que o Senhor mexa dentro do meu interior, eu quero que o Senhor dê uma chacoalhada dentro de mim. Eu pedi para o Ministério de Louvor, eles cantarem esse louvor antes, porque foi um louvor que eu fiquei durante toda a semana escutando ele. Semana passada eu escutei bastante vezes, porque assim, Deus ele me levou a um lugar secreto, onde só eu e ele, nós poderíamos ter um relacionamento, nós poderíamos ter ser conectado um ao outro, e ali Deus ele me mostrou como ministrar esse texto, como ministrar essa palavra, porque dentro dessa palavra existe um versículo, um dos 3, que eu acho mais tristes dentro da Bíblia. Eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então é algo difícil de falar, como eu disse, difícil também de ouvir. Pode colocar aqui no telão para mim. O tema hoje da mensagem é: qual é o preço do pecado? Alguém sabe me dizer o preço do pecado? Se eu pedir para alguém levantar a mão e falar, algumas pessoas vão dizer sobre o salário do pecado, que é a primeira coisa que vem na nossa mente, né? Mas eu não quero saber o salário do pecado, eu quero saber o preço. Que preço o pecado ele tem? Porque se a gente para pensar, deve ser algo bem baixinho, deve ser um valor bem pequeno, porque é algo que a gente faz, que a gente comete todos os dias. Aquele que pensou aí, eu não, pastor, eu não peco todos os dias. Você acabou de pecar. Então é algo que nós cometemos todos os dias. Então deve ter um valor bem pequeno, bem fácil, que nós pagamos todos os dias, não é verdade?
Mas só que tem algo interessante em Romanos 6:23, que fala sobre o salário do pecado é a morte. Mas vamos lá, o que é o salário? Hoje eu vou deixar, você vai sair daqui hoje com um monte de perguntas na sua cabeça. Hoje eu vou fazer você sair daqui pensando, eu vou fazer você sair daqui hoje meditando em tudo que eu vou falar. Então eu vou jogar algumas perguntas para vocês. A primeira delas é: qual é o preço do pecado? A segunda pergunta é: o salário. O que é um salário? Salário que vem na nossa mente, em primeira instância, a primeira coisa que vem na nossa mente é: o salário é aquilo que nós recebemos no final do mês, depois de um mês trabalhado, correto? Você está correto. Só que a Bíblia diz em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos, nós temos um salário, que é a morte. Só que todo empregador, todo empresário, todo dono de uma empresa, para ele contratar alguém, ele precisa expor as condições daquele trabalho, ele precisa expor as condições de pagamento, os valores. E assim, com o pecado não é diferente. Nós sabemos que sempre que nós pecamos, nós vamos ter consequências, nós vamos viver, vamos sofrer consequências daquele pecado. Então esse salário que é a morte, só não chega na minha e na sua vida, devido à misericórdia do nosso Senhor. Porque o Senhor, Ele nos ama, Ele cuida de você, Ele cuida com muito carinho, Ele te leva a lugares secretos para ter relacionamento com você, para te mostrar que vale muito mais a pena viver e experimentar momentos com Ele, do que viver momentos no pecado. Deus, Ele faz questão de nos mostrar isso todos os dias. Pastor, mas como que eu posso vencer o pecado? Como que eu posso lutar contra o pecado? Como que eu posso lutar e me preparar contra as tentações do pecado? Fortaleça o teu espírito. Adão, lá no Éden, onde tudo começou, Adão, ele tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento onde Deus fazia questão de descer e ter aquele relacionamento, de estar com Adão. E gente, eu quero que você imagine aquele relacionamento onde Deus vinha e se apresentava a Adão, um relacionamento onde tinha um diálogo, onde tinha apertos de mão, carinhos, um relacionamento onde todos os dias Deus fazia questão de que Adão experimentasse isso. Só que devido à desobediência, o espírito que conectava Adão a Deus, porque o que nos conecta ao Senhor? É o meu espírito, é o teu espírito. Só que lá no Éden, esse espírito, devido ao pecado, o espírito morre. E onde há separação, Deus faz essa separação, essa distância, que depois nós vamos nos aproximar novamente com a morte de Cristo, o véu se rasga, e nós temos esse acesso novamente a Deus. Só que o meu espírito e o seu, antes de aceitarmos a Jesus Cristo e entregarmos a nossa vida a Ele, o meu espírito e o seu estava morto.
nós não tínhamos mais conexão com o Senhor, assim como Adão tinha. Então é isso que Deus ele vem tentando em muitas gerações, durante muito tempo. A Bíblia ela não vem relatar mais que Deus desceu, o mais próximo que teve, Moisés ele teve que se esconder, e ver Deus de costa por uma fenda de uma pedra, de uma rocha, para que ele não morresse, tamanha era a glória do Senhor. Então o que eu preciso hoje, pastor, para ter esse relacionamento com Deus e fugir do pecado? Fortaleça o teu espírito, não deixe que ele morra. Como que eu posso fortalecer o meu espírito, pastor? Indo para um lugar secreto e tendo esse relacionamento com Ele, falando: olha Deus, eu não sou ninguém. Aprendendo com Ele através da palavra. Fortaleça o teu espírito, porque só desse jeito você vai resistir o pecado, você vai resistir o diabo, aí ele fugirá de vós. Jesus ele venceu o diabo através da palavra, fortalecendo o espírito. Só assim nós vamos ter essa conexão com o Senhor, e nós vamos estar livres para uma intimidade, um relacionamento com Ele. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia agora, em Juízes 13. Juízes capítulo 13, versículo 24. Aquele que abriu sua Bíblia, leia comigo, acompanhe comigo, que diz assim: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Eu queria que você guardasse isso. E o Espírito do Senhor começou a agir nele. Deus, nesta noite mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, eu entrego o meu espírito e que o Senhor possa conectar-se a mim, Deus. Que o Senhor possa me usar nesta noite, falar aos Teus filhos nesta noite, através da minha vida, em nome de Jesus. Que a Tua presença cada vez mais cresça neste lugar. Guarda a minha casa, guarda a minha esposa, meus filhos, enquanto eu estiver fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer, Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O livro de Juízes conta muito dessa história de pecado, de altos e baixos. O livro de Juízes, ele vai nos relatar um povo que já tinha vivido muita experiência com o Senhor. O livro de Juízes vem nos contar a vida de uma geração que se levanta e que faz muita coisa errada, muita coisa que não agradava ao Senhor, e por causa disso, durante 111 anos, que dura todo o início do livro de Juízes, esses 111 anos, foi o período que Deus entregou o povo de Israel na mão de outros povos para serem oprimidos, para serem saqueados, para serem maltratados, para serem mortos. Porque se você pegar o livro de Juízes e começar a ler, antes de Deus levantar um juiz, você vai ler o seguinte, olha: e o povo de Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e Deus entregou o povo na mão dos midianitas durante 40 anos,
Deus levantou um juiz que foi governante de Israel naquele momento, e o povo voltou a fazer o que agradava ao Senhor, e o Senhor o libertava. Só que quando aquele juiz morria, o povo mais uma vez fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor pegava e entregava nas mãos dos cananeus, dos heteus, entregava nas mãos dos filisteus. E esse tempo foi durante 111 anos. 11 anos sofrendo, sendo que já haviam vivido experiências maravilhosas com o Senhor. Eu falei no início que a Bíblia, eu amo a palavra do Senhor, e só que ela tem 3 versículos que mexem muito comigo. O primeiro deles está em Josué, que diz que quando Moisés morre, uma nova geração se levanta, só que aquela geração que se levantou não conhecia a Deus. Outro versículo que mexe comigo, que me deixa triste quando eu leio, é que está lá no Evangelho de Mateus, que fala: e no dia do juízo, muitos, Senhor, Senhor, eu não profetizei, eu não preguei, eu não libertei em teu nome, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas sabe o que pode trazer essa insegurança no nosso coração? Talvez pode trazer um pensamento contrário acerca da salvação que nós temos, porque nós cremos no Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos salva, nos cura, nos liberta, é Ele que nos salvou, é Ele que tirou você da onde você estava e tornou você no que você é hoje. O terceiro versículo eu vou guardar para depois, que tem a ver com Sansão. Então o povo de Israel, ele era uma prática, eles fazerem aquilo, viverem de altos e baixos, não viverem uma constância. Só que no livro de Juízes, capítulo 13, um anjo aparece uma mulher e fala a ela: olha, você vai ter um filho, ele vai ser nazireu, durante a sua gestação, você não vai poder beber bebida forte alguma, e quando esse menino nascer, navalha nenhuma, ele não vai poder cortar o cabelo, e deu várias regras para a mãe de Sansão, e foi o que aconteceu. Sansão nasceu, cresceu, e o Espírito do Senhor, tem algumas versões que falam que possuía a vida de Sansão. Alguém já teve curiosidade de pesquisar o significado do nome Sansão? Sansão significa um pequeno sol, ou um homem com uma força extrema. Só que do mesmo jeito que o povo de Israel vivia altos e baixos, do mesmo jeito que o povo de Israel não era constante, Sansão já havia vivido maravilhas com o Senhor, já tinha experimentado ser possuído pelo Espírito Santo do Senhor, já tinha experimentado a fazer maravilhas através da manifestação do Espírito Santo do Senhor. Só que mesmo assim, Sansão experimentou coisas que não era da vontade do Senhor. Sansão escolheu fazer aquilo que era da sua vontade. No início, Sansão escolhe uma mulher para ser sua esposa, mas aquilo dali, quando você for ler o capítulo 14 de Juízes, você vai ver que aquela mulher que Sansão escolhe
era um propósito de Deus, porque tinha que acontecer. Como assim, pastor? Era uma ordenança de Deus que os filhos de Israel não se relacionassem com mulheres de outras tribos, mas havia um propósito de Deus naquele momento. Sansão se casa e há uma turbulência no meio daquele povo. Sansão mata alguns homens e começa a ter uma guerra entre os filisteus e Sansão naquele momento. Só que, como eu disse, o pecado, ele é astuto. Poxa, pastor, eu já tinha ouvido que o diabo é astuto. Mas o pecado, ele vai te consumindo, ele vai te envolvendo. Assim como fez na vida de Sansão, ele vai, como dizia minha falecida avó, vai comendo ali pelas beiradas. Quando você vê, você já está rodeado, você já está tomado. Gente, eu não sei se acontece só comigo, mas quando pensamentos maus, pastor, o senhor pensa essas coisas, pastor, o senhor peca também. Eu falei, gente, eu peco, mas como eu disse, todos os dias, a misericórdia do Senhor é renovada na minha e na sua vida. Então, eu não sou super-homem, não. Eu peco, eu erro. Só que você já parou para prestar atenção? Sempre quando está perto de você errar, de você pecar, Deus, ele faz alguma coisa. Eu já falei isso aqui uma vez, Deus, ele sempre vai fazer algo. Ele não vai impedir você, mas ele vai fazer com que a vizinha te chame, ele vai fazer com que um carro buzine mais forte na rua, ele vai fazer com que o seu celular desperte, seu filho te chame. Deus, ele vai fazer alguma coisa, estejam atentos para isso. Sabe por quê? Ele quer relacionamento, e Deus, ele sabe que com o pecado, esse relacionamento fica cada vez mais distante. Sansão, ele fez isso, e 3 coisas aconteceram na vida de Sansão, para que o ministério dele fosse bem sucedido somente na sua morte. A primeira coisa que acontece na vida de Sansão, o período de intimidade com Sansão, com o Senhor, Sansão e Deus, Sansão, ele não percebeu que tinha essa intimidade. Sansão, ele não percebeu que tinha esse relacionamento. E durante esses três tópicos que eu vou falar para você agora, eu quero usar a sua vida como exemplo. Sabe por quê? Quantas experiências, quantos momentos, quantas sensações, quantos abraços, quantos momentos de choro você já teve na presença de Deus? Quantas vezes você já sentiu aquele abraço quentinho no momento de frio? Só que isso passa e a gente não percebe, sabe por quê? Depois a gente se arrepende porque a gente queria estar mais tempo, a gente queria viver mais aquilo dali. Mas só que aconteceu com Sansão, e ele tinha isso porque o Espírito de Deus possuía a vida dele. O Espírito de Deus, ele possui a minha vida e a sua também. Então nós precisamos aproveitar esses momentos. Aproveite esses momentos com o Senhor. Gaste o seu tempo com Deus.
Não se preocupe se você vai chegar atrasado no trabalho. Não se preocupe se tem panela acesa no fogo. Não se preocupe se tem alguma bica aberta e você está gastando água. Aproveite esse momento com Deus. Aproveite estes momentos íntimos, onde Deus fala, onde Deus toca em você, onde Deus usa você. Não se contenha com o que as pessoas vão achar de você, só aproveite o momento. Curta o momento entre você e Deus. Nós limitamos, por incrível que pareça, nós limitamos e contemos o Espírito dentro do nosso ser. Posso usar o exemplo da garrafa de Coca-Cola? É como uma garrafa de Coca-Cola quente. Você já experimentou sacudir uma garrafa de Coca-Cola quente? Você fica com o quê? Com medo de abrir ela depois, não fica? Assim somos nós com o Espírito do Senhor. Ele quer explodir, Ele quer fazer, mas nós somos aquela tampinha que segura Ele ali dentro, prende Ele ali dentro. Gente, eu vou ser sincero com vocês, eu sinto muita saudade. Eu lembro que foram tempos que já passaram, que eram para serem vividos naquele momento, mas como eu tenho saudade. Saudade onde a gente deitava no chão da igreja, quando a gente levantava, tinha aquela poça de lágrima misturada com um negócio lá. Saudade de ficar ali, despreocupado com o tempo de ir embora. Saudade de ver Deus. Saudade de experimentar aquilo com Ele. Hoje a nossa vida está tão corrida. Hoje 23 horas, 24 horas. A gente não tem tempo para nada. Hoje nós lemos a Bíblia, fazemos o nosso devocional, tiramos foto e postamos para mostrar que estamos fazendo. Mas como tem sido aquele tempo seu de qualidade com o Senhor? E o engraçado é que a gente ainda culpa um monte de coisa. Posso dar uma dica? Gaste esse tempo, gaste a sua vida. Não cante somente por cantar, mas gaste a sua vida com o Senhor. Experimente mais e mais, porque Deus, Ele não é limitado. Deus, Ele é soberano, Ele é infinito. Deus, Ele é infinito. Se você está feliz com o que você viveu até hoje, eu quero te dizer, eu quero compartilhar com você que existe muito mais. Eu quero compartilhar com você que Deus quer fazer muito mais. Deus, Ele quer que você tenha experiências ainda maiores do que você já viveu. Gente, eu estou falando isso porque eu já ouvi a voz de Deus. Aquele dia eu fiquei com medo de abrir os meus olhos. Deus, Ele me deu uma mensagem e eu ouvi a voz dEle, olha, escreve assim, mas eu não tinha coragem. Como é que eu escrevesse se eu não conseguia abrir o olho?
Talvez eu falo com alguém aqui, com alguma pessoa aqui hoje, que já ouviu essa voz de Deus. Mas por que você nunca mais ouviu? Então, aproveite os seus momentos com Deus. Deus, Ele quer se revelar ainda mais para todos nós. Deus, Ele quer se revelar intimamente para você. Queira isso, busque isso. Sansão, ele teve essas experiências com o Espírito de Deus, mas ele fez questão de não dar importância. Ele fez questão de viver só o momento. Ele não fez questão de viver o momento com Deus. A segunda coisa que nós fazemos, uma vez Jô estava ministrando, ele falou sobre isso aqui na igreja. Nós flertamos com o pecado. Sabe aquele negócio que eu estou bem, estou forte, Deus me usa, vou olhar aqui, mas não vai fazer diferença nenhuma. Vou falar uma coisinha aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Vou ouvir uma coisinha aqui que eu estou forte. O primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, até que você cai. Você flerta com o pecado. Só que você esquece de que durante esse período você precisa se fortalecer também. Porque um amigo meu dizia que dentro do nosso ser, na nossa vida, existem dois cães, a carne e o espírito. Aquele que você alimentar mais, ele vai te dominar. Se você alimentar mais a sua carne, ela te domina. Se você alimentar o teu espírito, Deus domina você. Então, flertar com o pecado foi o que Sansão fez várias vezes. Olha, se você fizer 7 tranças no meu cabelo, se você me amarrar desse jeito, se você fizer assim, eu vou perder a minha força. Só que ele não percebia a cilada que o pecado estava fazendo com ele, onde ele estava se envolvendo, onde ele estava se perdendo. Naquele momento, Deus já estava muito longe, Deus já estava distante, mas Deus ele não tinha desistido de Sansão ainda, porque todas as vezes que ele falava com Dalila, algo que ela faria, para tirar a força dele, Sansão se levantava mais uma vez, e o Espírito de Deus possuía a vida de Sansão, e ele ia, e mais uma vez ele vencia. Então Deus ele não tinha desistido de Sansão ainda. Deus não abriu mão da vida de Sansão naquele momento. Assim é comigo, assim é contigo. Nós pecamos, nós erramos, a gente faz questão de nos afastar do Senhor. Ah, pastor, mas isso é muito forte. É forte, gente. Uma vez eu falei isso com um amigo, que ele ficou assim, cara, isso é forte demais, mas é um pouco estranho. Em Romanos diz que nem a altura, nem a profundidade, nem principados, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é assim que está na Bíblia? Mas engraçado que quando nós pecamos, nós nos afastamos dele. Então nós temos essa escolha de nos afastar ou não do Senhor. Nós temos a escolha de pecar ou não. Então quando nós erramos, nós colocamos Deus no cantinho dele
e fala: Senhor, fica aí, que eu vou fazer a minha vontade agora, depois eu volto. Só que, assim como foi feito na vida de Sansão, o pecado ele vai te envolvendo, ele vai te cercando, dominando você. O pecado ele começa na nossa mente, porque o pensamento ele gera um sentimento que gera uma atitude. Antes de você pecar, você pensa primeiro. Se você tiver com o seu espírito forte, aqueles pensamentos não vão ter poder sobre a sua vida. Mas a partir do momento que você começa a flertar com o pecado, o pensamento ele já começa a gerar um sentimento. E quando gera um sentimento, fica muito mais difícil de você lutar contra aquilo. Quando gera um sentimento, parece que você não enxerga mais nada na sua frente. Sansão tinha esse sentimento por Dalila. E tudo que ela falava envolvia ainda mais a vida dele. O pecado envolvia e cercava e aprisionava ainda mais ele. Eu acredito que Sansão estava num estágio onde Deus falava e ele não ouvia mais. Até que Dalila ela consegue os cabelos de Sansão são cortados e a queda de Sansão acontece. Assim acontece comigo e acontece com você também. Nossos cabelos são cortados, nossos olhos são tirados, nós não temos mais direção, nós não sabemos mais para onde ir, nós não sabemos mais quem está nos guiando, nós não sabemos mais o que estamos fazendo, porque é essa sensação que você tem logo após que você peca. Uma dor tão grande, um vazio tão grande, uma sensação, e eu fico imaginando, gente, às vezes eu paro em casa e fico tendo essas doideiras lá em casa, e esses dias eu estava conversando com Deus, eu falei assim: Senhor, qual deve ser a sua reação quando nós pecamos? Porque, gente, eu falei na reunião de encontreiros que quando nós paramos, ou melhor, no meio de 400 crianças, quando meu filho ele me chama, ou ele chora, no meio de 400 crianças, gritando, então vamos lá, vamos conjecturar melhor aqui, filho de crente, 400 crentinhos, ali, eu louvo a Deus pelas irmãs da escolinha, gente, ô Senhor, guarda a vida delas, dá força em nome de Jesus. 400 crianças, 400 filhos de crente, aquele do reteté mesmo, do coque. Eu tenho um lá em casa, gente. E assim, no meio de 400 crianças, quando o meu chora, eu sei que é ele que está chorando. Eu falo assim: opa, esse é meu. E eu posso estar fazendo o que for, quando o meu está chorando, eu paro e vou ver. E olha que coisa maravilhosa, como é que a gente não pode, gente, a gente não pode, eu não sei nem, eu fico até nervoso por falar um negócio desse, a gente não pode deixar passar por passar, sabe por quê? O momento com Deus que nós temos, porque quando você ajoelha para orar, quando você respira, puxa sua força lá do fundo e fala assim: Pai nosso que estás nos céus. Gente, eu imagino Deus no céu, para,
Ele vai falar comigo agora. Deus, Ele para tudo para ouvir você. Deus, Ele para tudo para estar aquele momento com você. Deus, Ele quer viver isso todos os dias com você. Então, a queda, o pecado, ele faz questão de roubar isso. E na terceira e última passagem, a terceira e último tema, última coisa da vida de Sansão, tópico, aleluia, o Espírito Santo revela. Obrigado, Espírito Santo. O terceiro tópico é a morte de Sansão. Porque antes da sua morte, o terceiro versículo mais triste, que quando eu leio, mexe comigo, acontece antes da morte de Sansão, que diz assim: e Sansão foi cortado os seus cabelos. Dalila mais uma vez grita: Sansão, os príncipes dos filisteus vêm contra ti. E Sansão acorda e pensa consigo mesmo: mais uma vez vou me levantar e irei lutar e vencer os filisteus. Só que o versículo que diz assim: já não sabia Sansão que o Espírito de Deus não estava mais com ele. Gente, quando eu falo isso, que o Espírito de Deus não estava mais com ele, as minhas orações hoje, eu viro para Deus e eu falo: Senhor, independente dos meus erros, independente das minhas falhas, independente do que eu falo, Senhor, independente do para onde eu olho, o que eu faço, não retire a tua presença de mim, não retire o teu Espírito de mim. Sem o teu Espírito eu morro, Senhor. Sem a tua presença eu não sei para onde ir. Eu peço isso todos os dias para Deus. Eu falo para Deus o quanto eu sou limitado. E com todas as minhas forças, Senhor, não tire o seu Espírito de dentro da minha casa. Porque eu sei que sem Deus, sem o Espírito de Deus, eu não sei o que fazer. E Sansão, ele se levanta, é preso e acontece tudo aquilo. Só que, como eu disse antes, o pecado ele tem o seu salário. Só que para as nossas vidas, por causa da misericórdia de Deus, nós não morremos, porque Deus ele nos ama. Ele cuida de nós. E Deus mais uma vez tinha ainda um propósito na vida de Sansão. Porque a Bíblia vem relatar que ele estava preso nos pilares centrais durante uma comemoração dos filisteus. Sansão ele pede para ser colocado as suas mãos nos pilares centrais daquele lugar. E Sansão ele ora a Deus e fala: Senhor, mais uma vez me conceda a sua força. E a Bíblia vem relatar que na sua morte, Sansão matou mais filisteus do que durante toda a sua vida.
Eu vejo isso como a consequência de um pecado, mas a conclusão de um propósito de Deus. Porque a desobediência, ela atrai o pecado para as nossas vidas, mas a obediência faz com que o milagre aconteça na minha e na sua vida. É por isso que nós precisamos estar ativos e atentos para lutar, vencer as tentações do pecado. Nós precisamos estar atentos e vigilantes sempre. Vigilantes sempre, porque por tudo aquilo que Deus quer fazer e por tudo aquilo que Ele faz na minha e na sua vida. Ministério de Louvor pode subir, gente. Eu sei que foi algo rápido, algo duro de se ouvir, difícil de se ouvir, mas confesso para você que também é difícil falar, porque ninguém gosta de ouvir falar que nós erramos, ninguém gosta de ouvir falar que pecamos. Uma coisa que eu sempre falo é que eu não gosto de dar ibope para o inferno. Muitas pessoas hoje têm se convertido com medo do inferno, de ir para o inferno. Mas eu não estou aqui para dar ibope para o inferno, para o diabo, não, porque ele já é derrotado. Mas quando eu falo isso sobre pecado com você, eu estou falando que é algo que está presente em nossas vidas todos os dias, mas nós temos uma válvula de escape, nós temos um Deus que nos ama e perdoa todos os seus pecados. Por isso, não se esconda como Adão se escondeu, não culpe ninguém pelos seus erros, como Adão fez, mas se humilhe diante do Senhor e peça perdão por tudo aquilo que você tem feito. Peça perdão pelas coisas que você tem ouvido, pelas coisas que você tem falado. E sobre o preço do pecado, o pecado ele tem um preço, sim. Mas não se preocupe, porque esse preço, ele já foi pago há muito tempo atrás, para salvar a minha e a sua vida. Esse preço já foi pago. Uma coisa que de coração eu quero te pedir agora: seja grato. Seja grato por essa dívida paga. Seja grato pela sua vida salva, porque é o sangue de Jesus que te purifica, que te liberta, que restaura, que restitui, que cura. Então seja grato por isso.